Pai Senhor, meus amados irmãos, aqui que fala é o irmão Vinícius, amém. Hoje nós estamos aqui, irmãos, para reagir aos pensamentos de esquerda, amém. Porque assim, irmão, hoje eu queria conversar, amém, a respeito com vocês a respeito das influências dos partidos de esquerda que eles têm tido não só nas universidades, né? Nós vamos ver os filósofos de esquerda, a influência dos professores, né? O que eles fazem, que tipo de coisa a esquerda tem feito no mundo, né? E que tipo de influência eles fazem nas universidades, né? Não sei se você está vendo direito, né? Esse professor aqui, né? Era um professor que estava na sua sala de aula, né? Deixa eu só conferir aqui. Pronto. É um professor que estava na sua sala de aula falando a respeito de roubar, né? Falando a respeito do assalto. Certo? E o aluno, ele foi falar, estava falando com o professor sobre assalto, né? E o professor foi dar a opinião dele sobre o que é assaltar, né? Sobre o assalto. Isso aqui é um professor de esquerda. Vamos ver o que foi que esse professor disse sobre o assalto, né? O senhor acaba de falar sobre a gente tem que, alguns políticos dizem que a gente tem que andar armado, o homem tem que andar armado para dormir, mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa está armada, mas a gente não conhece na hora que o ladrão está. Vamos deixar a pauta sobre armamento para lá, certo? Isso não interessa no momento. No momento a pauta sobre armamento não interessa, certo? Vamos continuar. É errado uma pessoa de bem estar armada para se defender, mas é a pessoa de bem. Isso aí é o professor, o aluno com o professor falando na escola, certo? O aluno está falando sobre pessoa de bem. A professora vai perguntar o que é pessoa de bem, né? Pai de família, por exemplo. O cara que está roubando é pai de família. Quem é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você está falando. O cara que rouba tem família. O cara que rouba tem família. O cara que rouba está trabalhando. O cara que rouba para ele roubar é para ele, mas não é certo. Mas não é... Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo, né? Então vamos aqui, só para você se situar no contexto, né? O aluno começou a falar com o professor a respeito de roubar, né? A respeito do armamento, que a pauta do armamento a gente deixa para lá, né? Não é a questão aqui. E o professor começa a perguntar assim, mas o que é um ser humano de bem? Aí o aluno continuou falando, né? É um pai de família que trabalha. Aí o professor continuou dizendo assim, mas o bandido, ele também tem família, né? Aí ele falou assim, mas o pai de família trabalha. Aí o professor começou a dizer, o bandido, assaltar para ele é trabalho. Aí o aluno começou a dizer, mas isso não é certo, roubar não é certo. Aí então o professor continuou dizendo, quem está falando que roubar não é certo? Quem foi que disse que roubar não é certo? O cara que rouba está trabalhando. Roubar é trabalho? Para ele é. Quem está falando que não é certo roubar? É você que está falando que não é certo roubar. Eu, grande profissional formado em filosofia, não estou dizendo que roubar é errado, né? Quem está falando que não é certo? Quem é que está falando que não é certo roubar? Aí o aluno, né? Esse professor maluco, né? Ainda tenta trazer o professor um pouquinho à razão, né? Vamos lá. Quem está falando que não é certo?
Quem tá falando que não é certo roubar? Vamos supor, o senhor trabalha 10 anos para comprar um carro de luxo. 10 anos não dá, 10 anos no Brasil não dá para comprar um carro. Não, estou dando um exemplo, mas se for, o senhor trabalha 10 anos para você comprar um carro de luxo, o senhor quer, um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se prepara para isso, entendeu? E toma o carro do senhor, ele está trabalhando. Ele tá trabalhando. É. Meu Deus do céu, você ouviu? Você ouviu aí? Aí o aluno, depois do professor dizer isso aqui, ó, quem tá falando que não é certo roubar? Quem tá falando que não é certo roubar? Aí o aluno, ele tenta fazer o professor chegar à razão, né? Ele tenta puxar uma lógica, uma argumentação para provar para o professor que roubar é errado. Nós chegamos num ponto em que nós temos que provar, o aluno tem que provar para o professor que roubar é errado, certo? Aí ele continua, ele diz assim, professor, quem é que está falando que não é certo? O professor diz, quem está falando que não é certo roubar, né? Quem é que está falando que roubar não é certo? Quem é que está falando que roubar não é certo? Né? Aí o aluno ainda tenta puxar, fazer o professor chegar à razão. Não, veja, se digamos que o senhor passou 10 anos trabalhando para comprar um carro muito caro. Aí um bandido que nunca trabalhou na vida, não estudou, não se esforçou para nada, vem e rouba o seu carro que você ralou a vida inteira para comprar. Aí ele vem e rouba o seu carro. Aí o que o professor responde? Vamos lá. Quem é que tá falando que não é certo? Vamos supor, o senhor trabalha 10 anos para comprar um carro de luxo. 10 anos não dá, 10 anos no Brasil não dá para comprar um carro. Não, estou dando um exemplo, mas se for, o senhor trabalha 10 anos para você comprar um carro de luxo, o senhor quer, um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se prepara para isso, entendeu? E toma o carro do senhor, ele está trabalhando. Ele tá trabalhando, meu irmão. Veja bem, quando o bandido rouba o seu carro, não é para você ficar furioso. Não, ele está trabalhando, certo? É esse o tipo de ensinamento que se dá nas escolas. Tipo, quem é que tá falando que roubar não é certo? Se você passa a vida inteira se esforçando para comprar o carro, vem o bandido e rouba, ele está trabalhando, certo? Então, quem é que falou, quem foi que disse que roubar é errado? Então é esse tipo de ensinamento dos professores de esquerda hoje. Mas isso não é o pior, né? Para vocês verem como é o relativismo hoje, né? Até onde leva o relativismo. Vamos lá. Mas você acha que isso é um caso isolado, né? Não é um caso isolado, né? Nós vamos ver aqui o caso da senhora Márcia Tiburi, né? Que é uma filósofa, né? De esquerda, né? Uma das mais lacradoras que existe, né? E ela foi lá, né? No programa ela foi responder uma pergunta sobre assalto. Vamos ver o que foi que a Márcia Tiburi, uma filósofa de esquerda, foi falar a respeito do assalto, né? Vamos lá. Foi que a Márcia Tiburi foi falar a respeito do assalto. Só um instante. Assim, agora você escreve uma tese, né? 5 dias falando. Ai, bom, gente, que tem, assim, fica um pouco irônico o que eu vou falar e eu gosto muito de falar umas coisas um pouco assim, do avesso. Eu sou filósofa, então o meu negócio é fazer pensar. Eu sou a favor, de muitas coisas que as pessoas não são a favor. Então, assim... Fala pra gente, Márcia Tiburi. Fala pra gente. Claro que não, né? Até, mas no Brasil não precisa.
especificamente Você está no estado tem de alguma coisa a ver com o matança. tráfico de drogas, o combate... Gente, é também complicado você dizer eu sou a Ah. favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Tem uma lógica no Tem assalto. uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar. Aham. Já comecei a pensar. Inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Isso. Sabe por que que você é contra o assalto, minha amiga? É porque você não é intelectual como ela, entendeu? Você não é tão inteligente quanto esta filósofa. Você é uma filósofa maravilhosa. Vocês ouviram o que foi que ela falou? Eu sou a favor do assalto. O assalto é uma coisa muito boa. Gente, que tem, assim... Exatamente, é muito eu vou falar, justo. eu gosto muito de falar umas coisas um pouco assim. Exatamente. Eu sou filósofa, então meu negócio é fazer pensar. Isso, vamos pensar. Eu sou a favor de muitas coisas que as pessoas não são a favor. Aham. Então, assim, eu não vou falar o que eu penso. Eu não vou falar o que eu penso. Você é a favor da pena de morte? Claro que não, né? Não, você só uma coisa assim, Exatamente. Se você cometeu crimes, aí você não pode sofrer nada. Mas se você trabalha, a Márcia Tiburi é a favor que você seja assaltado. Precisa, né? Porque a pena de morte está instaurada e ela não é legalizada. Isso. Mas a pena de morte está dada. A A execução capacidade da- é o nosso Você caso. A gente está no tem estado de alguma coisa a ver com o matança. tráfico de drogas, o combate... Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Isso. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Muitas violências são justas num contexto muito injusto. Eu não tenho dúvida que é justo. Exatamente. Então veja, é isso que eles estão ensinando nas escolas, entendeu? Nas universidades. Sabe o que é isso aqui? Isso daqui é apologia ao crime. A começar pelo professor que pergunta: quem é que tá falando que não é certo assaltar? Quem foi que falou para vocês que não é certo assaltar? Quem foi que disse para vocês isso? Quem foi que disse, né, que o bandido, quando você passa a vida toda trabalhando para comprar alguma coisa, ele não tá trabalhando também? É um trabalho como qualquer outro. Você assaltar uma pessoa que passou a vida inteira para comprar alguma coisa, certo? É um trabalho como qualquer outro. E veja, outra coisa que nós aprendemos muito boa, o que é que se você foi contaminado pelo capitalismo, então é favorável, é bom que você assalte. É uma coisa assim maravilhosa, fantástica. Então você veja que pensamento lacradão maravilhoso, né? Então você veja que ela foi bem clara aqui no que ela disse, quando ela estava respondendo a pergunta sobre o assalto, né? Depois que a Márcia Tiburi disse isso, veja que está dentro do contexto, certo? Não há contexto anterior. Por quê? Porque ela começou a responder ela começou a responder a uma pergunta. Não há contexto anterior, não há distorção, certo? Porque a conversa toda começou com a pergunta que o senhor aqui leu, certo? Que o senhorzinho leu. Então, a pergunta da Márcia Tiburi, que foi feita a Márcia Tiburi sobre o assalto, começou com esse senhor aqui. Então, não há distorção naquilo que ela falou, certo? Ela realmente disse que é a favor do assalto. E que existe uma lógica interna. É que a gente não pensa dessa forma, não é porque nós somos pessoas revoltadas com tudo aquilo que já nos acontece. É porque nós não temos esta intelectualidade fenomenal e fantástica sobre o assalto. Entendeu? Então você veja que é um pensamento comum nessas pessoas lacradoras, né? Nessas pessoas relativistas, nessas pessoas
de esquerda que o assalto é uma coisa assim fantástica, uma coisa justa. É uma coisa justa, como disse a Márcia Tiburi, entendeu? Então somos nós os ignorantes, os atrasados, que não pensamos dessa forma maravilhosa, essa forma tão genial, que não é tão genial, tão elevado, que a gente não consegue compreender, entendeu? É por isso que a gente não pensa igual essas pessoas, né? Então, eles são a favor do crime mesmo, entendeu? Não é que eles defendem demais a bandidagem, não, eles são a favor do crime mesmo. Para eles, como disse o professor aqui, o crime é trabalho, crime é trabalho. Como disse a Márcia Tiburi, ela é a favor do assalto. Depois que ela falou isso aqui, depois que ela falou isso daqui, nessa entrevista, ela foi negar, dizendo que estava fazendo não sei o que, estava só demonstrando a lógica, né? Mas você veja aqui que não há contexto, porque ela começa a falar logo depois da pergunta, certo? Então, eles são a favor do crime mesmo. É esse tipo de coisa que eles estão ensinando para o seu filho na escola. Isso daqui, esse caso desses dois patetas, desse pateta aqui e dessa filósofa, essa filósofa entre muitas aspas, dessa filósofa entre muitas aspas e desse pateta aqui, isso daqui não é um caso isolado. Eu já vi professor defendendo isso, que o crime é algo defensável, que você tem que defender o crime, que o crime é justo, certo? Eles estão defendendo que o crime é justo, que o crime é algo defensável. Então, você roubar uma pessoa é uma coisa boa, entendeu? Então, vamos continuar, né? Mas não é só isso que a esquerda está fazendo, né? Então, recentemente, nós temos o caso aqui da Colômbia, né? Uma coisa assim maravilhosa que aconteceu na Colômbia. Se não está dando para ver aí na câmera, né? Eu vou apontar aqui com o meu dedo, ó. Colômbia descriminaliza aborto nos primeiros 6 meses de gravidez. Olha só, até agora o aborto só era permitido em caso de estupro, se a saúde da mãe estivesse em risco ou quando o feto apresentasse uma malformação, né? Tá aqui as feministas, né, protestando. Tudo bem, vamos lá. Um alto tribunal da Colômbia descriminalizou nesta segunda-feira o aborto nas primeiras 24 semanas de gravidez. Revista Exame. Uma decisão inédita no país de maioria católica, o que o coloca na órbita dos países latino-americanos que liberaram essa prática. Presta atenção no que está escrito. Com a sentença do Tribunal Constitucional, como é esse tribunal? Coisa maravilhosa. As mulheres poderão decidir sobre a interrupção da gravidez por qualquer motivo. Aqui, ó, vamos sublinhar. Por qualquer motivo, até o 6º mês de gestação, sem serem punidas por isso. Olha só que legal. Então, lá na Colômbia, veja que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é a moral dessa gente. Até 6 meses de gravidez. Então, nós já começamos a ver que parte da esquerda é favorável a que você seja assaltado, certo? Segundo, o aborto foi aprovado na Colômbia para ser usado por qualquer motivo, até os 6 meses de gravidez. Até os 6 meses de gravidez, por qualquer motivo.
Caraca! A partir de agora, né, diz aqui a matéria. A partir de agora, a conduta do aborto só será punível quando for realizada depois da 24ª semana de gestação, informou a Corte Constitucional. Após os 6 meses de gestação, passam a vigorar as condições já fixadas pelo tribunal. Olha só que legal, o pessoal aqui se abraçando. Ê! Olha aqui, ó. Todo mundo, não sei se dá pra ver aí direito. Aqui, ó, todo mundo rindo, se abraçando, comemorando. Que graças a Deus. A gente vai poder abortar por qualquer motivo até 6 meses de gestação. Qualquer motivo, até, eu vou repetir se você não acredita. Na Colômbia, a esquerda fez com que o aborto fosse aprovado, fosse permitido, por qualquer motivo, até os 6 meses de gestação. Então, é esse tipo de coisa que essa gente faz, né? Que essa gente está fazendo. Primeiro, eles acham que o assalto é, ó, beleza. Como disse o professorzão. Quem é que tá falando que não é certo? Quem é que tá falando? Quem foi que disse que assaltar não é errado? Assaltar não é errado, segundo esse professor. Segundo a Márcia Tiburi, a mesma coisa. Muitas coisas que as pessoas não são a favor. Então, assim, eu não vou falar o que eu penso. Eu não vou falar o que eu penso. Claro que não, né? Não, aí não. Até, mas no Brasil não precisa, né? Porque a pena de morte está instaurada Isso. e ela não é legalizada. Mas a pena de morte está dada. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Isso. Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uhum. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. Isso. Ou assim, você começa a pensar. Então, gente, ó, isso se chama apologia ao crime, certo? Esse pessoal ficou tão sem moral, que eles começaram a fazer apologia ao crime, certo? Então, outra coisa aqui, em relação ao aborto até 6 meses, né? Então, é o seguinte, para as pessoas que estão comemorando, né, esse tipo de coisa, tipo esse pessoalzinho aqui, ó, que tá rindo, que tá se abraçando, né? Se você é favorável ao aborto por qualquer motivo até 6 meses de gravidez, não existe razão para argumentar com você, certo? Não existe porquê dizer que isso é errado, certo? Essas mulheres aqui que estão comemorando, elas sabem que isso é assassinato. Elas têm a mais absoluta certeza de que isso é assassinato. De que milhares vão ser mortos, certo? E elas não ligam se elas estão matando uma vida ou não, certo? Então, se você concorda com essas mulheres aqui, certo? Não há argumento para você, certo? Se você concorda com essas mulheres aqui que liberaram o aborto até 6 meses de gravidez por qualquer motivo, liberaram o aborto até 6 meses de gravidez por qualquer motivo, certo? Então não há razão para argumentar com você. Seu lugar é na cadeia, certo? Não há razão para argumentar com você se você acredita na mesma coisa que essas mulheres, ok? Agora, para as pessoas que não creem como essas mulheres, né, que estão comemorando o aborto até 6 meses por qualquer motivo, é o seguinte. Se você é cristão, primeiro eu vou argumentar para os cristãos, certo? Se você é cristão, você não pode ser a favor do aborto em nenhuma circunstância, certo? Nós não podemos ser favoráveis ao aborto em nenhuma circunstância. Principalmente naquelas mulheres aqui estão sorrindo e se abraçando, né? Então, o que acontece?
Qual a definição de morte? Qual a definição de morte? Para você que é cristão, né? Qual a definição de morte? Morte é quando, como diz Salomão, né? É quando o cordão de prata se desprende do corpo. Certo? Morte é quando o cordão de prata se desprende do corpo. A partir de que momento nós recebemos uma alma? A partir de que momento nós temos um espírito? Segundo a teologia, certo? Nós recebemos um espírito a partir do momento em que a célula que é a junção do esperma com o óvulo se une, certo? Quando forma aquela célula, a junção dessas duas células, quando forma aquela célula que depois vai gerar uma vida, a partir do momento em que a célula é formada, aquela célula já começa a receber o espírito da pessoa, certo? Portanto, a partir do momento que você mata aquela célula, você já está, por definição, cometendo um assassinato. Por quê? Porque morte é quando nós separamos o espírito. Morte é quando nós separamos o espírito da matéria, certo? Então, nós recebemos o espírito a partir do momento em que a primeira célula é formada. Por isso que se você interrompe uma gravidez a partir do primeiro mês, por definição, você já cometeu um assassinato. Porque você está separando o espírito do corpo. O espírito já está lá. Por isso que matar aquele ser que está em formação a partir do primeiro mês já é assassinato. Não existe momento propício para o aborto. Porque o nosso espírito porque morte a definição de morte é quando o espírito sai da matéria, certo? E o cordão de prata se quebra. Então, não existe momento propício para o aborto. Se você é cristão, você não pode em nenhum momento ser favorável ao aborto. Em nenhum momento da gravidez, nem no nono, nem no oitavo, nem no sétimo, nem no sexto, nem no quinto, nem no quarto, nem no terceiro, nem no segundo, nem no primeiro mês de gravidez. Porque o espírito já está lá desde o momento em que as primeiras células se formam. Certo? Então o espírito está lá, ele se une à matéria a partir do momento em que a primeira célula se forma. Por isso que não existe maneira de você ser um cristão e você defender o aborto em nenhum caso. Certo? Então, no cristianismo não existe a possibilidade de defender o aborto. Então, essa é a causa teológica. Certo? O espírito ele está no corpo a partir do momento em que a célula se forma. Se você faz o espírito se desprender da matéria, você cometeu um assassinato. Certo? Então é por isso que nós não podemos ser favoráveis ao aborto em nenhum momento da gravidez. Porque o espírito está lá. Quando você desprende o espírito da célula, você está cometendo assassinato. Essa é a definição de assassinato. Quando o espírito se desprende da matéria. Certo? Então, irmãos, cuidado com a esquerda, certo? Porque ela faz coisas inomináveis, certo? Eu estou argumentando aqui para as pessoas eu não estou argumentando aqui com essas mulheres, certo? Com as mulheres que estão aqui, ó, rindo, comemorando, se abraçando, emocionadas de alegres. Porque essas mulheres aqui não tem argumentação com elas sabem que estão matando pessoas. Certo? Eu estou argumentando com pessoas, né, um pouquinho mais razoáveis, entendeu?
que essas mulheres aqui estão comemorando o aborto até 6 meses de gravidez por qualquer motivo, certo? Então é isso, irmãos. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Então preste bem atenção no que essas pessoas estão fazendo. Cuidado com as ideologias, certo? Porque começa com um discurso, as ideologias começam com um discurso, né? Que parece justo, né? Ali vamos pela igualdade, né? Nós temos que ser iguais, né? Nós temos que ser iguais. Aí, em nome da igualdade, o que as pessoas fazem? Em nome da igualdade, as pessoas aprovam o aborto por qualquer motivo até 6 meses de gravidez, certo? E passam a comemorar feito loucas isso, entendeu? Por causa dessas ideologias, o professor começou a dizer na sala, olha, quem é que tá falando que roubar não é certo? Não é certo. Vamos supor, você trabalha 10 anos para comprar um carro de luxo. 10 anos não dá. 10 anos no Brasil não dá para comprar um carro. Não, não tô Isso. falando, mas se for, o senhor trabalha 10 anos para o senhor comprar um carro de luxo que o senhor quer, é um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se preparou para isso, entendeu? E toma o carro do senhor. Ele está trabalhando. Isso, ele tá trabalhando. Então, irmãos, eu gostaria aqui de recomendar um livro para você, né? Tem um livro maravilhoso chamado A Mente Esquerdista. Aqui, ó. A Mente Esquerdista, do doutor... Aqui é doutor Laurence Rossiter, certo? Tem um livro maravilhoso. Eu ainda vou comprar esse livro. A Mente Esquerdista, as causas psicológicas da loucura política. Tá aqui, ó. Certo? É um livro maravilhoso chamado A Mente Esquerdista, né? Ele vai dizer quais são as causas psicológicas da loucura política, né? É esse negócio de dizer, por exemplo, que quem foi que falou que roubar não é certo, né? Você comemorar quando uma pessoa, quando o aborto é aprovado até os 6 meses por qualquer motivo, né? Você dizer que é a favor do assalto, né? Então, esse tipo de gente é que tá nas universidades ensinando todo mundo, ó. Então, eu não vou falar de entender o que eu sou a favor, porque assim, tem muito... Sim, eu não vou falar o que eu penso. Eu não vou falar o que eu penso. Ó. Claro que não, né? Mas no Brasil não precisa, né? Porque a pena de morte está instaurada e ela não é legalizada. Mas a pena de morte está dada. Essa capacidade é o nosso caso. A gente está no estado de uma Pena de morte para quem trabalha. É também complicado você dizer eu sou a favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Isso. Tem uma lógica no assalto. Tem uma lógica no assalto. Eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar de entender o que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Dentro de um contexto tão injusto, muitas violências são justas. Uhum. Então, existem certas violências que, assim, são até tratadas também pelos meios de comunicação como violências máximas, como, por exemplo, você chama de terrorista quem? Você chama de vândalo quem? Então, é óbvio que você começa a olhar a lógica interna e você começa a ver que a violência é uma coisa, existem vários tipos de violência e existem violências que podem até ser lógicas dentro do processo e podem até ser revolucionárias e corretivas. Isso, certo? Então, eu recomendo para você o livro A Mente Esquerdista, do Dr. Laurence Rossiter.
é muito bom, certo? Infelizmente é meio salgado, sabe? São R$ 50 nesse livro, né? E o pior é que a Amazon tá dando 50% de desconto, certo? São R$ 50 nesse livro. A Mente Esquerdista. Eu vou comprar, se Deus quiser. A Mente Esquerdista, do Dr. Robert Rossiter, né? Então é isso. Cuidado com as ideologias, certo? Porque as ideologias podem fazer você rir, feito louco, certo? Quando o aborto é aprovado até 6 meses de gravidez por qualquer motivo, certo? As ideologias podem fazer você dizer que é a favor do assalto.